Senhor, tem misericórdia na minha vida agora, eu preciso ser instrumento teu na vida de tanta gente aqui. Minha voz está rouca, eu preciso que o Senhor coloque a tua mão sobre a minha voz agora e derrame o calor da tua presença e conserte a minha voz agora, em nome de Jesus. E eu preciso que cada coração aqui esteja atento e submisso à autoridade do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero falar sobre a comunicação vencedora com as crianças em tempos digitais. A comunicação vencedora com as crianças em tempos digitais. Eu não sei se você sabe, mas as crianças brasileiras estão entre as que passam mais tempo utilizando a internet. Elas ficam na terceira posição entre países que possuem maior índice de desenvolvimento e habilidades tecnológicas na faixa etária de 3 a 5 anos. Ou seja, nossas crianças de 3 a 5 anos são especialistas em internet, em coisas digitais. E se você está assustado, eu queria te falar um pouco mais. 66% dessas crianças sabem operar jogos de computador, mas apenas 14% sabem amarrar o sapato. 57% dessas crianças sabem utilizar um aplicativo do smartphone, enquanto 50% não sabem o caminho de casa. Se soltar ele, botar ele na garupa da bicicleta para ele conduzir, não sabe chegar em casa, porque durante o trajeto ele está sempre no smartphone. No grupo entre 6 e 9 anos, 97% usa a internet e passam mais de 10 horas por semana na web. 54% deles têm conta ativa no Facebook, apesar da idade mínima ser 13 anos. 33% das mães não têm nenhuma ideia do que os seus filhos acessam. Ou seja, um terço das mães não tem a menor noção do que os filhos estão vendo. Estou falando de filho de 6 a 9 anos, tá? Não estou falando de adolescente, não. Os especialistas chamam essa nova geração de geração digital, nativos digitais ou geração Z. O que é a geração Z? É todo mundo que nasceu de 1995 para cá. É uma turma que já encontrou o Windows fluindo, já encontrou as tecnologias digitais fluindo, já encontrou uma nova forma de acessar dados, de fazer pesquisas, de preparar trabalho de casa para a escola e até mesmo de receber as aulas da escola, porque muitas escolas usam recursos digitais para complementar suas aulas. Meu filho, por exemplo, de vez em quando ele está lá no celular, eu falo, está falando o quê? Estou falando do dever de casa. Essa geração, ela é tida como esperta, né? Porque eles entendem, eles fazem uma leitura de como que as coisas funcionam, eles cadastram tudo, eles instalam tudo muito facilmente. A cabeça deles já faz a lógica das construções digitais. Eles são mais rápidos do que a gente. E uma das características que define o comportamento dessa geração é que a internet para eles é tão importante quanto o ar que eles respiram. O pior castigo que eles podem ter é ficar sem internet. Olha, quer ficar sem internet ou oxigênio? Quer ficar sem oxigênio. Mas como aí, você vai morrer, mas o que adianta viver sem internet? É praticamente isso que eles dizem. Para a maioria dos pais e educadores, ensinar filhos em um mundo de tantas opções e ofertas tecnológicas é um grande desafio. Você concorda comigo? É um grande desafio. São games que a gente não sabe o que ensinam e alguns ensinam a se matar. São informações que eles passam para pessoas que estão do outro lado da tela e são pessoas que fingem que estão jogando um game com eles,
mas na verdade estão tentando tirar informações da família ou, quem sabe, seduzi-los por uma grande armadilha sexual. Algo muito sério, algo muito agressivo. E o pior de tudo é que nós sabemos disso, falamos sobre isso, mas nós contribuímos para isso. Dificilmente alguma casa aqui representada não teve algum momento que sentaram na mesa e os 4 ou os 3 estavam todos, cada um, acessando o seu celular. Dificilmente. Então a gente fala, a gente diz, a gente declara, mas a gente faz. Não é rapidinho, é só para responder uma coisa. Hoje eu estava num curso e pessoas aqui da igreja precisavam resolver coisas comigo e me acessaram o tempo inteiro. Nem fazer um curso focado a gente consegue mais, mas eu que me permiti. Eu que devia falar assim: ei galera, vai se danar. Resolve aí que eu estou estudando. Mas eu me permiti. E porque eu me permiti, eu estava num curso em que eu tenho que fazer multiprocessamento. Me focar no que a aula está dizendo e, ao mesmo tempo, estar respondendo aos mais diversos assuntos, das mais diversas pessoas, ao mesmo tempo. É assim que a gente vive ou não? E você acha que o seu filho vai viver como? Queridos, isto é seríssimo. Algumas dicas eu poderia dar sobre como os pais podem lidar com essa era digital. Uma sugestão seria: mantenha-se atualizado, ou seja, pergunte aos seus filhos sobre as últimas novidades. E aí, tem algum game novo? Como é que é? Como é que são as fases? Eu acho que a gente pode perguntar, e quando eles estão sendo levados sem qualquer maldade por um caminho, eles vão falar abertamente tudo que eles estão vendo. E a gente vai descobrir que tem perigo aonde eles não perceberam ainda. Uma segunda sugestão seria: fique atento. Fique atento. Estabeleça horários, né, para as crianças brincarem, e também faça controles parentais. Existem controles que se faz na internet que proíbem as crianças de acessar pornografia, de acessar determinados sites. Existem muitas ferramentas, muitos aplicativos para isso. Terceiro, defina limites. Fala: olha, você vai chegar da escola, vai fazer o dever de casa, só então você vai ter direito a 1 hora de game e tal, e depois acabou. Temos que definir. Depois que fica grande, fica complicado. Porque você fala uma coisa e o filho não obedece e faz o quê? Mata. Mas enquanto é um adolescente e é uma criança, nós temos que manter aquela postura do tempo do nosso pai e da nossa mãe. Quem manda aqui sou eu. Eu estou definindo que vai ser assim. Existe uma mentira muito grande de que a gente tem que negociar o tempo inteiro com o filho. A vida não é uma negociação o tempo inteiro. Você chega num trabalho, o chefe fala para você: faça isso. Aí você fala assim: não, vou ver se eu vou fazer, não sei, não quero. Talvez. E ele fala: você está no talvez e eu estou com a certeza. Vai para o RH e pega as suas contas, miserável. Sim ou não? A vida é assim. Quando a gente, com uma criança, negocia tudo, a gente está ensinando para ele um mundo que não existe. Quarto lugar, converse. Fale claramente sobre os riscos da internet. Pastor, mas meu filho tem só 6 anos, eu vou conversar sobre isso? Não tem jeito. Você não precisa falar de tudo com tanto de requinte de detalhes, mas você tem que falar: tem gente má, que gosta de ficar perguntando as coisas para depois tentar prejudicar as crianças, prejudicar a família. Então, filho, não pode falar não, porque são pessoas ruins. Tem gente boa, mas tem muita gente ruim. Tem que falar. Nós temos que ser claros. Não dá para a gente acreditar mais na pureza das nossas crianças em relação a todos os assuntos, porque o mundo jaz no maligno, e o maligno vem com força através das redes digitais. Um outro conselho seria: eduque. Existem atividades educativas para a criança que ela aprende enquanto brinca. Tem muito recurso, tem muito jogo, inclusive
nas redes digitais, na internet, jogos que a criança brinca e aprende. Agora o pai tem que pesquisar, tem que perguntar, você sabe de alguma coisa assim? Para a criança se divertir de forma inteligente. Uma outra sugestão é espiritualize. Espiritualize, o que é isso? Há vários conteúdos, jogos, aplicativos que ajudam as crianças a aprender a Bíblia. Tem joguinho que as crianças aprendem sobre a história de Noé, de Moisés, aprendem sobre a história de Jesus, aprendem sobre dados da Bíblia, brincando. E isso é muito legal. Eles se divertem, mas se divertem no ambiente bíblico. Pastor, eu não sei que aplicativos e tal. É uma questão da gente pesquisar. Existem vários. E aí você fala assim, pastor, sua palestra podia acabar agora? Já resolveu o problema? Deixa eu te falar, tudo que eu falei é bom demais, mas não resolve. Tudo que eu te falei aqui ajuda demais, mas hoje eu vim aqui para dar um recado. Eu vim para dizer que a comunicação digital é forte demais para ser vencida apenas por esses cuidados. E aí você fala para mim, o que fazer então? Câmeras em mim. O que fazer então? Sei que não é daqui da igreja, não está acostumado, né, com câmeras em mim. Câmeras em mim. Eu quero te falar que uma das potencialidades que Deus nos deu foi a fala, a comunicação. Eu vim aqui hoje para te dizer que nós vamos ter que repensar a forma que a gente fala com as crianças. E nós vamos ter que ter um planejamento de fala. Nós vamos ter que ter uma organização do nosso tempo, de forma que a gente tenha, no nosso tempo, um período em que a gente vai falar o que a criança precisa ouvir. Pastor, mas eu falo isso naturalmente. Não fala não. É tanta coisa no dia a dia que às vezes a gente resolve o problema. Pega a lição, faz a lição, filhinho. Vai lá, já escovou o dente, fez xixi, vai dormir, lavou o pé. Não mexe com o cachorro agora não, que ele está sujo. Não briga com o seu irmão. Come tudo, filho, para ficar forte. E a gente tem tanta coisa que a gente não está entendendo que existe uma comunicação maldita nas redes digitais, no mundo digital, que só pode ser quebrada por uma forte ênfase da nossa boca, da nossa língua, da nossa postura ao falar. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nós precisamos entender um pouco mais de neurociência, que é um ramo que eu tenho estudado. A sua fala pode mudar a sua própria história. E a sua fala pode determinar o sucesso ou o insucesso de uma criança. Há muitas pessoas que estão dizendo, olha, eu não vou adotar uma criança porque eu não sei que gene que veio. Pode vir um gene de gente ruim, pode vir um gene de gente drogada, de gente prostituída, de gente assaltante. Deixa eu te falar, está mais do que comprovado que o grande problema para definir o rumo de uma criança não é o gene, é a questão da autoestima dessa criança. É o que ela vê sobre si mesma diante do que ela ouve sobre si mesma e diante do que ela declara sobre si mesma. Nós temos que aprender algumas coisas que a neurociência nos ensina. E uma coisa que a neurociência nos ensina é que nós temos a mania de reproduzir os exemplos negativos. Nós temos uma mania muito grande de repetir ou de nos rebelar contra os comportamentos dos nossos pais. Um homem muito adulto, ele chegou no meu gabinete e foi contando a história dele. No final, eu descobri que o pai dele era igualzinho a ele. Igualzinho. Ele repetiu tudo aquilo que ele odiou um dia. Tudo aquilo que o fez chorar um dia, porque o pai dele fazia com a mãe dele. E ele se tornou igualzinho. Nós temos vícios, coisas que queremos evitar, mas nós não conseguimos. Por quê? Porque a nossa vivência familiar e a fala no nosso ambiente familiar fez com que a gente herdasse esses vícios. Alguns de nós somos viciados em brigas, em fofocas,
em vitimização, em murmuração. Sabe por que muitos que estão aqui me falando não são ricos ainda hoje? Porque você murmura demais da pobreza. Sabe por que muitos que estão me ouvindo aqui hoje não são pessoas bem-sucedidas nas áreas que estão vivendo? Porque você reclama e você se vitimiza quando alguma coisa não acontece, e você culpa os outros pelo seu insucesso, quando na verdade sua boca está dizendo para você: ei, arrumou uma historinha, então você não precisa evoluir. E nós reproduzimos esse comportamento nos nossos filhos. Eles ouvem as nossas vitimizações, murmurações, as nossas bocas malditas, eles ouvem os nossos gritos, os nossos desesperos, as nossas praguejações, e eles começam a viver aquilo que a gente está dizendo. Os nossos filhos, as crianças que você lida, educador, elas são fundamentalmente o resultado do que você fala. Conta-se que um filhote de águia, já aconteceu na igreja há pouco tempo, filhote de águia foi encontrado fora do ninho, o fazendeiro pegou, botou junto com as galinhas. Anos depois, veio alguém visitar aquele fazendeiro. Quando chegou no terreno, estava uma águia ciscando, igual galinha. Era uma águia, mas o seu comportamento foi determinado pelo ambiente, pelo sistema, pelo carcarejar ao seu redor. A neurociência mostra o poder das palavras para se quebrar esses vícios. Do mesmo jeito que palavras foram gerando vícios negativos na nossa vida, ou por repetição, ou por rebeldia, palavras benditas, positivas, podem quebrar as maldições sobre a nossa vida. Olha só, deixa eu te falar uma coisa aqui. Presta atenção no que eu vou te falar, que pode mudar a tua vida. Ouve o que eu vou te falar. Uma pessoa sob forte impacto emocional pode ter um comportamento destrutivo de um dia para a noite, sim ou não? Vamos dar um exemplo. O filho de uma mulher bate com um carro e morre. Essa mulher começa a chorar, tal. 1 mês de luto, 2 meses de luto, 3 meses de luto é normal. Mas 10 anos depois ela está trancada num quarto escuro, não quer ver ninguém. É normal? Não. Ela entrou em depressão. Uma situação de forte impacto emocional mudou a história dela para pior. Eu vim aqui para te dizer que uma situação sob forte impacto emocional positiva pode mudar a sua vida num dia para melhor. E é isso, educadores da nossa igreja, que nós temos que acreditar quando lidamos com criança. Nós podemos mudar a história das crianças com um dia, com uma terapia, com um ambiente, com uma dinâmica, com um forte impacto emocional e uma fala positiva, declarando e ensinando as crianças a declarar sobre elas mesmas aquilo que em casa não ouvem. O meu recado hoje é que o mundo digital envolve cuidados, mas nós temos capacidades pela neurociência de definir rumos existenciais para as crianças, para os adolescentes. Muito melhor para as crianças, porque ainda estão mais suscetíveis a nos ouvir e acreditar no que dizemos. Ah, queridos, se lançamos palavras ruins que afetam a nossa felicidade, nós vamos pagar o preço. Se lançamos palavras ruins sobre as crianças, nós podemos danificar o futuro delas. E deixa eu te falar uma coisa, não se culpe se você errou. Eu não vim aqui para gerar culpa em ninguém. Eu vim aqui para dizer, vamos consertar esse negócio, dá tempo ainda. Vamos declarar vitória, vamos profetizar sobre nosso filho. Ah, pastor, meu filho já tem 22 anos, mas ele precisa ouvir o que o menino queria. E sob forte impacto emocional, num ambiente de amor, ele pode mudar a história dele e perder um rumo negativo e encontrar um rumo positivo de vida. Isso é ciência, isso é claro, isso existem muitos estudos para isso. Daí concluímos que a imprudência verbal é perigosa demais. As pessoas comuns falam do que vem,
Mas o sábio fala daquilo que ainda não vê, mas que quer trazer a realidade. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o menino mais arteiro da sala, a menina mais complicada, uma criança que tem uns comportamentos que denotam uma certa instabilidade na sexualidade, essas crianças, nós podemos, declarando sobre elas, com ênfase, com crença, com vigor, aquilo que deve ser, elas tomam posse disso e mudam a história delas. É o caso do delegado que falou para uma mãe, falou: mãe, deixa eu te falar uma coisa, esse jovem aqui, adolescente, teu filho está aqui na cadeia, é uma porcaria, não vale nada. Só me desculpe, mas seu filho não vale nada. A mãe virou para o delegado e falou assim: não vale nada para o senhor, mas ele saiu daqui, ó. Para mim ele vale tudo. E quero falar uma coisa para o senhor, ele está aqui, que ele está no seminário. Seminário é seminário. Ele veio aqui porque aqui ele estava num caminho tão ruim que ele veio aqui porque tem lição que ele só vai aprender num lugar ruim igual esse aqui. Então ele vai passar por esse seminário aqui e depois ele vai fazer o outro seminário e ele vai ser um grande pregador. E aquele jovem ouvindo a mãe dele falando aquilo, lá na cadeia, ele teve um encontro com Cristo e ele mudou a vida dele e se tornou um pregador. Meus queridos, fácil olhar para um filho maravilhoso e falar coisas boas. Muito fácil. Mas sábio é o que declara diante do que não tem, mas que um dia determina que vai ter. Agora, as palavras são tão importantes, diz a neurociência, que as palavras interferem nos átomos, interferem na formação do seu corpo. É sério. O Paulo Vieira, ele vai dizer que a boca é a máquina reprodutora de realidade. É a máquina reprodutora de realidade. O que eu estou querendo dizer? Essa semana eu estava conversando com um ex-jogador de futebol. Eu estava batendo um papo com ele. E eu comecei a falar sobre isso com ele. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou que um dia ele sentiu um negócio. E ele falou assim, ligou para o médico e falou: eu rompi lá um músculo lá. Ele disse qual era a lesão que ele tinha tido. E o médico falou: não, você não teve não, rapaz, que isso? Não, vamos fazer o exame segunda-feira, não teve essa lesão não. E ele falou: não, eu tive, pode ter certeza, eu tive. Quando chegou na segunda-feira que ele foi fazer o exame, o joelho dele tinha inchado como se ele tivesse rompido realmente aquele negócio. A musculatura dele estava com todo o líquido, como se ele tivesse rompido aquele músculo que ele estava falando. Mas o exame mostrou que ele não tinha rompido o músculo. Ou seja, a cabeça dele determinou sobre uma área do corpo dele a produção de hormônios, de substâncias e tudo mais, como se um inchaço, como se uma lesão tivesse acontecido ali. Você não sabe o poder da sua mente. Você foi feito em mais semelhança de Deus. Nós usamos 10% da nossa mente. Nós não temos noção do poder que Deus colocou aqui. Só que a gente tem a mania de pensar e reproduzir pensamento negativo. Queridos, os estudos comportamentais provam que as emoções são determinantes para a nossa vida e não o gene. Você pega uma criança com um gene todo estragado, provoca emoções boas nela, falas boas nela, o gene não vai contar para nada. O gene vai se submeter àquilo que todo o sistema emocional dela determinou. Por quê? Porque o seu sistema emocional vai fazer com que você gere algumas substâncias, por exemplo, a serotonina, que é o hormônio da felicidade, a oxitocina, que é o anti-inflamatório natural do seu corpo, vai produzir dopaminas, que são os hormônios da motivação, vai produzir endorfina, que é o hormônio do prazer, da recompensa, da persistência,
vai produzir a testosterona, que é o hormônio que leva você para a ação, que leva você para o embate. Estou cheio de testosterona aqui agora. É assim que leva você para a conquista. Pode ver um lutador de UFC, o cara vai ficando velho, está lutando UFC. O UFC, para quem não sabe, aquelas lutas, né? Está naquele lugar lá, vale chute, vale soco, cotovelada, vale tudo, né? Então ele entra lá. Aí o cara vai ficando velho. Aí o cara começa a perder. Aí antes não era proibido tomar testosterona. O cara tomava testosterona, o camarada já com os seus 35 anos, ó, maçaroca, não era anabolizante, só testosterona. Maçaroca forte, potencial, soco para cá, chute para lá. Aí proibiram a testosterona, não pode mais testosterona, não pode, está proibido. Aí tu vai ver o cara na próxima luta, peitinho murchinho, bracinho ressequido, é assim, a testosterona. Você sabia que um abraço, vem cá, Dom. Deixa eu te falar, todo mundo aqui tinha que todo dia fazer isso aqui com as crianças. Professor, se você fizesse todo dia com as crianças, você vai salvar uma vida. É isso aqui, ó. Ó, vem cá, fica aqui. Está cheiroso, hein, Dom? Glória a Jesus. Eu não tomei banho, não. Ó, 40 segundos. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Produzindo hormônio da felicidade. Obrigado, Dom. Deus te abençoe. Está cheiroso, que bom. Você me abençoa com esse abraço. Dom, eu e você recebemos hormônio da felicidade. 40 segundos. Não é que era... Não, 40 segundos. Se a gente pega cada criança, dá aquele abraço assim, esse abraço transmite afeto e vai ativar processos hormonais na criança. Quem está me entendendo? Igual já imaginou se o menino lá na escola pública, que vê bandidagem, que vê tiro, que vê fuzil, que vê tudo, ele chega lá, são 30 crianças, cada uma delas recebe aquele abraço de 40 segundos que não recebe do pai. Pastor, mas aí vai levar um tempão. Não, você abraça um pouco no início, abraça um pouco antes do recreio, abraça um pouco depois, abraça um pouco no final da aula, e aos poucos você gera esse sentimento positivo em cada criança. Gente, por trás de quase todo problema psicológico está a autoestima. Um jovem bem-sucedido, lindo, ele não conseguia se relacionar com moça nenhuma. Por quê? Porque ele não se sentia merecedor de uma menina legal, de uma menina bonita. Ele não conseguia imaginar, pô, eu mereço. Por quê? Porque a autoimagem dele era negativa. Tem um monte de criança que passou por dificuldade, passou por perda, a família é pobre, mas olha só, o potencial dessa criança é violento. O que a gente precisa fazer é dizer para ela que ela tem potencial, mostrar para ela que ela vai ser empreendedora, que ela vai ser rica, que ela vai ter dinheiro, que ela vai abençoar pessoas, que ela vai ajudar muitas crianças, que ela vai servir a Deus, que ela vai pastorear, que ela vai pregar o evangelho, que ela vai viajar pelo mundo, que ela vai fazer uma viagem missionária, que ela vai poder comprar brinquedo para toda criança que ela quiser, que ela vai fazer a diferença. Ah, pastor, não gosta de falar de riqueza com criança, não, vai falar de pobreza? Ah, não, eu tenho medo de ficar amando o dinheiro. Ô, irmão, olha só, criança. Ele tem que pensar grande mesmo. Ele tem que pensar em ganhar e ganhar muito dinheiro. E tem que falar para ele, mas o dia que você vai ganhar, você vai poder fazer o bem para um monte de gente. Você fala da grandeza do crescimento, você fala da contribuição. Crescimento pessoal, crescimento na contribuição. Eu cresço, eu dou. Eu cresço, eu dou. Eu vou para o quadrante do sucesso. Amém? Nós precisamos fazer isso. A criança nasce com 100% de autoestima. Sabia disso? 100%. Por isso que ela não gostou da coisa, ela, na hora. Tem que me atender. Ah, mas a mamãe está cansada. Papai está cansado, eu fui na porta atender, o telefone tocou, o que a criança diz? Dane-se, tem que me atender na hora que eu quero. Estou com dor,
estou com enjoo, estou com cólica, estou com fome, estou borrado. Eu não é? Aí você vai lá, fraldinha. Aí estou com a fraldinha. Eu não é? Porque começa a incomodar, sim ou não? E às vezes você acaba de trocar uma fralda, o que ela faz? Acabou de trocar. Aí você fala assim, R$2,50. Sim ou não? Por quê? Porque ela não está nem aí. O mundo é dela. Essa é a criança. Ouça o que eu estou falando aqui, isso é muito sério. Aos 4 anos, ela tem 96% de ação criativa. O que eu quero dizer com isso? Você pega uma bola vermelha, você chega para o adulto, o que ele fala? O que é isso aqui? É uma bola vermelha. Fizeram a mesma pergunta para um grupo de crianças. Tiveram nos testes 59 respostas diferentes. Por exemplo, uma disse que aquilo era o olho do dragão. A outra que era um tomate sentado. O outro a cabeça do palhaço, e assim por diante. Criatividade pura. Quando eu era pequeno, eu pegava um carro, aquele carro grandão, Fusca. Eu pegava um Fusca com meu pai, e aí eu e minha irmã atrás no Fusca, e meu pai e minha mãe na frente, para a gente passar as férias na casa dos parentes, lá em Vitória. E o que eu via o tempo inteiro? Eu ficava vendo as nuvens, deitado ali naquele banco de trás, confortável, grande, espaçoso, e a gente começa a ver o que? As nuvens, e você começa a ver o quê? O formato das nuvens, e você começa a falar, pai, olha lá, é uma águia, pai, é um dragão, sim ou não? Quem é que nunca viu os bichinhos, né? Por quê? Porque a sua criatividade está acelerada. Você vê um pouquinho de nuvem, você já vê um monte de coisa, e está brigando, e está gritando, você já ouve até a voz daquela imagem que você viu na nuvem. Gente, se Deus criou o mundo pelo poder das palavras, os pais também podem fazê-lo na vida dos filhos. Agora, aos 30 anos, a criatividade no ser humano, que começou com 96 aos 4 anos, com 30 anos, sabe qual é o nível de criatividade da gente? 2%. A gente sai da emoção e vai para a razão. É impressionante isso. Queridos, um menino trocava o R pelo L. Quem tem filho que troca o R pelo L? Tem? Quem tem filho cebolinha, não tem? Deixa eu te falar uma coisa. Tinha um menino que fazia isso. Aí um dia ele tinha que recitar um negócio na escola. E o pai dele falou assim, não olhe para ninguém, olhe para mim nessa apresentação, porque você será uma águia. O nome do menino era Rui Barbosa, que recebeu o prêmio Águia de Aia. Olha o poder das palavras. Olha o poder das palavras. Eu me lembro que eu fui num prédio, eu gostei muito daquele prédio. Eu falei, puxa vida, esse prédio aqui é perto da igreja, é perto do shopping. E, puxa, que legal. Eu falei para a Bianca um dia, falei, amor, seria tão bacana se a gente morasse por aqui, porque ia facilitar a nossa vida. Anos se passaram. Eu moro nesse prédio. Eu moro nesse prédio, que fica perto do shopping e perto da igreja, que facilita a minha vida. É assim, a gente libera palavras, e as palavras têm poder mesmo, e quando a gente vai liberando palavras sobre as crianças, olha, no meio da pobreza a gente vai falando de riqueza, no meio da dificuldade a gente fala de solução, no meio da doença a gente fala de vida, no meio do abandono a gente fala de esperança, e a gente ensina para as crianças a declarar, diga aí, meu filho, eu sou vencedor, eu sou campeão, eu vou ser muito bem sucedido, eu vou ser um grande empresário, eu vou ser um grande líder no reino de Deus. E a gente ensina esses gritos de guerra para eles, e eles vão gritando e declarando, e eles vão viver isso.
Eles vão tomar posse disso. Nós temos que usar esse lado lúdico. Eu não sei se vocês esperavam isso de mim aqui hoje, mas eu estou trazendo uma palavra aqui que eu acho que tinha que ter um livro sobre isso. Um livro sobre isso, o poder das palavras sobre as crianças no mundo digital. A gente tem que falar sobre isso, as nossas palavras. Ah, pastor, o senhor está falando muito de neurociência. Então tá, quer a Bíblia? Vamos para a Bíblia. Eu só queria te mostrar por que o Harry Potter fez tanto sucesso. É porque ele cria imagens na cabeça das crianças, encanta as crianças. E as crianças veem aquelas imagens, entram naquelas imagens, entram naquelas histórias, e aí eles querem usar a roupa, eles querem o caderno, eles querem a bola, tudo do Harry Potter. E nós não estamos criando imagens de grandes missionários, de grandes avivalistas, de grandes pregadores, de grandes empresários, de presidentes de nação, de grandes deputados, de juízes, de desembargadores, de donos de bancos, de donos de hospitais, na cabeça das crianças. Meus amados irmãos, pastor, o senhor está falando de neurociência, que a Bíblia diz. Querido, a Bíblia diz que suas palavras determinam o seu futuro. Como assim, pastor? Bem, vamos começar por Gênesis. Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o 29, e nós vamos ver que Deus está criando o mundo, e diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja isso, e houve aquilo. E disse Deus, haja isso, e houve aquilo. Deus poderia ter soprado essas coisas, Deus poderia ter sussurrado essas coisas, Deus poderia simplesmente ter colocado, estendido a mão e criado, mas Ele decidiu falar. O mundo perfeito, o mundo lindo, o mundo paradisíaco foi gerado pela palavra. Logo em seguida ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Em outras palavras está dizendo: ei, você com a sua boca pode criar um mundo melhor. É por isso que eu gosto do Salmo 33, 6, que diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. E aí nos Gênesis 1, 26 diz: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos, todas as fezes, todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus Ele o criou, homem ou mulher o criou. Se Deus criou as coisas através da palavra, será que isso também não quer dizer que nossas palavras criam realidades boas ou ruins? Logo depois de usar as palavras, criou a sua imagem. Está conectado. É a primeira palavra do Senhor sobre nós, que somos imagem e semelhança dEle, após Ele simplesmente abrir a boca e criar o mundo. Queridos, em Mateus 8:8, nós temos a história de um centurião, e diz assim: respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Olha o que a Bíblia diz que Jesus estava indo para a casa de um homem para curar um servo na casa dele. Ele soube que Jesus estava indo, ele mandou um recado: fala para Jesus que não precisa vir na minha casa não sou digno, mas se ele disser uma palavra, daí o meu servo aqui será curado. O que esse centurião está ensinando para a gente? Que tudo o que é palavra que Jesus diria, se você declarar que Jesus está dizendo, através da tua boca, Jesus estará fazendo. Ele declarou: se tu disseres uma palavra, meu servo será curado. Quem declarou isso? Foi um homem. Quem profetizou? Foi o homem. A voz do homem foi a voz de Jesus. Quem está me entendendo, diga: eu estou. Quem está me entendendo, diga: eu estou. Esse homem declarou que a palavra de Jesus estava na sua fé, na sua profecia, na sua boca. Fala para Jesus: não precisa vir não, hein? Se ele disser uma palavra, meu servo vai ser curado. Olha isso, gente. Esta
esta palavra confirma a neurociência. Esses textos estão dizendo que a neurociência diz que a palavra tem poder, mas a Bíblia está dizendo que a palavra tem todo o poder. Vai além da neurociência. A Bíblia está dizendo, pode ser a doença que for, se Jesus declarar, vai resolver. Então, você tem que declarar em nome de Jesus o que você quiser sobre a sua vida. Por isso eu tenho que acordar de manhã, eu tenho que botar um espelho diante de mim, eu tenho que olhar para ele e falar o que para o espelho? Eu sou muito bom. Eu sou legal. Pastor, eu vou fazer isso? Então como é que você fez? Eu fiz, não deu certo não. Como é que você fez? Eu cheguei no espelho e falei assim, eu sou muito bom. Eu sou legal. Hoje eu vou ter um dia maravilhoso. Hoje eu vou vender, vou bater minha meta. Hoje eu vou falar de Jesus, um monte de gente vai se converter. Eu sou lindo. Gente, que declaração é essa? Você acha que Deus criou o mundo desse jeito? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Eu tenho que declarar, eu sou um campeão, eu sou uma pessoa muito especial, e Deus vai me dar a vitória. E se eu tiver alguma dificuldade hoje, eu vou saber lidar com ela, e eu vou dar a volta por cima, porque o meu Deus está comigo, e eu posso todas as coisas, e eu sou uma pessoa muito bacana, muito especial mesmo. E quem é amigo meu, tem um grande amigo, e quem anda comigo, anda com uma grande pessoa. Você tem que declarar, não o que disseram sobre você, mas o que Deus disse sobre você. E quando a gente ensina para os nossos filhos, a de manhã declarar 2, 3 frases positivas sobre eles, quando a gente ensina para eles, quando eles tiram uma nota ruim lá em matemática, e a gente fala assim, você é um campeão, e você vai fazer agora a liçãozinha direitinho, e você vai tirar a melhor nota da turma na próxima prova de matemática, e você vai fazer a sua parte, porque você já vai começar agora a memorizar, e a sua cabeça vai funcionar, e ninguém vai conseguir atrapalhar. A criança começa a acreditar. Mas quando a gente fala assim, ele é bom em português, mas em matemática é ruim demais. Aí o moleque ouve, o moleque está aqui só ouvindo. Se ele ouviu isso, o que ele vai dizer? Em matemática eu sou ruim demais. Pronto, virou uma, repete comigo, virou uma, fala comigo, virou uma crença. Deixa eu te explicar uma coisa. Tudo que você comunica é uma seta que vai, mas que volta. Para ficar mais fácil entender, tudo que você fala com a tua boca, você tem 2 orelhinhas para ouvir. Isso é uma forma bem ruinzinha de representar, só para ajudar. Uma boca, 2 orelhas. Tudo que eu falo, eu ouço. Quando eu falo, eu comunico, não vai dar, já era, ferrou, não consigo. Eu estou gerando pensamentos negativos. Os pensamentos negativos, guarda agora isso. Pensamentos negativos vão gerar, sabe o quê? Sentimentos negativos. Eu começo a me frustrar. Tem gente que entra no meu gabinete, a própria postura da pessoa, só dela sentada na minha frente, eu já vejo que está mal. Pode estar maquiada, a postura, o jeito que senta, já declara o quanto a pessoa não está bem. A boca comunica, a boca e os gestos, comunicação verbal e não verbal, isso gera pensamentos que vão gerar sentimentos negativos. E os sentimentos negativos vão gerar crenças. Eu sou feia, eu sou burro, eu não sei isso, eu não sei ganhar dinheiro, eu não sei administrar dinheiro, eu nunca vou ter uma vida legal, eu nunca vou ter uma família boa. O futuro da gente é esse mesmo.
A gente é preterido. Lá na igreja, ninguém gosta de mim. O pastor me odeia. O pessoal do Ministério Infantil me odeia. E a gente começa a criar crenças. Só que tem um detalhe, presta atenção aqui. Câmeras em mim para valer agora. Dá o zoom. As crenças, elas são autorrealizáveis. Tal qual é a tua crença, você é. Onde é que está escrito isso, gente? Aonde? Na tua Bíblia. É a tua Bíblia que vai dizer que se o povo não tem as profecias, ele perece. E lá em Provérbios 23, 7 vai dizer, assim como você pensa na sua alma, você é. Provérbios 23, 7, ou seja, a neurociência, ela só está descobrindo o que Jesus já falou, o que o Salomão já falou, o que Davi já falou, o que Deus falou. Eu não estou aqui pregando neurociência, eu estou fazendo uma palestra sobre como enfrentar o mundo digital e fazer nossas crianças, como educadores, como assistentes sociais, como pais, como mães, como professores das nossas unidades de ensino, para a gente começar a formatar o nosso trabalho para produzir nas crianças uma sensação de vitória, uma sensação de conquista, uma imagem de futuro. Deixa eu te explicar mais uma coisa sobre neurociência. O cérebro não entende o que é ilusório, o que é imaginário do que é real. Quando no primeiro dia de culto dessa igreja, numa escola municipal, com menos de 30 pessoas, eu falei assim, essa igreja, menos de 30 não, tinha um pouco mais, que o pessoal de Ipatinga tinha vindo nesse dia para a minha posse, o pessoal da minha ex-igreja. Quando eu cheguei lá e que eu, tomado pelo Espírito Santo, fui profetizando coisas que eu não planejei falar, mas eu disse, essa igreja será uma das maiores igrejas do Rio de Janeiro, nós vamos ter programa de televisão, nós vamos ter bandas de adoração maravilhosas, e fui falando, e falando, pensa num cara falando dentro de uma escola municipal fedorenta, suja, as paredes rabiscadas, tudo empoeirado, e um cara falando isso para um grupo de 30 pessoas. É coisa de gente normal? Não é. Aí você fala, você é maluco. Não, não é maluco não, eu até sou, mas até sou. Mas naquele dia, era a maluquice do Espírito Santo. E eu estava declarando. Mas porque eu declarei, me comprometi. Tudo que você declara, você tem que se comprometer. Se você fuma, não sei se tem alguém aqui que ainda comete esse erro contra si mesmo de fumar. Se uma pessoa fuma, e ela fala para todo mundo assim, parei de fumar. Aonde ela chegar com um cigarro na mão, alguém vai falar para ela o quê? Pô, tu não falou que parou de fumar? Sim ou não? Então, dá um conselho para o seu amigo que é parar de fumar, manda ele falar para todo mundo que parou. Vai todo mundo pegando no pé dele, perturbar ele o tempo inteiro. Então, você falou, agora tem que se comprometer. Se você falou que parou, então você tem que parar. Então, quando eu disse tudo aquilo, eu naquele momento estava agora me comprometendo, e eu criei uma imagem, eu comecei a ver a igreja grande, eu comecei a ver as multidões chegando, eu comecei a ver as bandas tocando, e naquela época só tinha um violãozinho com um menino de 17 anos, com o apelido Cabelo de Boneca Velha, tocando. E quando ele faltava, eu pegava o violão e tocava as musiquinhas que eu conseguia tocar, e com aquelas posiçãozinha básica ali, e não podia sair muito daquilo, e era assim que a gente fazia. A gente fez culto, lá, primeiros cultos, domingo de manhã que fez na igreja, 4 pessoas, 5 pessoas, eu, minha mulher, mais 3, dava vontade de jogar uma marimba assim, ó, e puxar gente na roupa dentro da igreja, mas eu tinha profetizado, eu tinha declarado, a minha palavra foi emitida, eu pensei naquilo, minhas emoções foram geradas para aquilo, eu criei crenças, eu criei uma imagem, e essa imagem foi me atraindo, e eu fui vendendo essa imagem para cada pessoa que chegava na igreja, eu fui apresentando, a imagem é essa, a imagem é essa, eles olhavam para o lado, olhavam para o mundo real e falavam, o mundo real é bem diferente, hein? Para quem não conhece a nossa igreja, quando a gente saiu da escola, que foi um avanço danado, nós fomos para um hotel.
Quando nós saímos do hotel, nós alugamos uma casa. E essa casa foi um avanço tremendo. Agora tinha igreja todo dia, porque o hotel era só no domingo. E nessa casa, a gente tinha um corredorzinho que dava dentro do templo. Começou a encher de gente. Então a gente foi botando gente assim e assim. Era uma igreja em L. E eu botei o púlpito na quina, para poder ver quem está aqui e quem está aqui. E as duas portas dos dois banheiros, masculino e feminino, era para dentro do templo. Então, quando alguém estava no banheiro, né, conforme o tempo da descarga, todo mundo já sabia o que tinha acontecido. É, sem brincadeira, é assim. Aí você ri, mas era o melhor que a gente tinha. Não é engraçado hoje? Mas naquela época era o que a gente tinha. Agora imagina aquela irmã que chegava com a bolsa bonitona, aí falava, acho que eu vou no banheiro. Olha que situação, olha que constrangimento, mas era a nossa realidade. E a gente hoje tem maior orgulho disso. Histórias difíceis têm finais que geram autoestima, valorização, validação sobre nós mesmos, sim ou não? Se você não faz nada difícil hoje, procura uma coisa difícil para fazer. Porque isso só vai validar você mesmo diante de Deus, só vai validar você mesmo como um servo, se você estiver fazendo alguma coisa que envolve sacrifício. Se você não faz nada para Deus que envolve sacrifício, deixa eu te falar, ou você nem crente é, ou se você é crente, você é um crente meio cretino, que está jogando fora o seu potencial, o seu chamado e desperdiçando um movimento poderoso de Deus na sua vida. Então, eu quero concluir dizendo o seguinte: você muda a sua história, e você muda a história das crianças que convivem com você, com as suas palavras. Pastor, o que eu podia fazer? Diga para o seu filho todo dia, repete comigo, filho: eu sou muito amado pelo papai, eu sou muito amado pela mamãe, eu sou um campeão, eu sou um vencedor, eu só vou tirar nota boa, eu vou conquistar o mundo, eu vou ter dinheiro, eu vou viajar, um dia eu vou conhecer os países que eu quiser, o Deus Todo-Poderoso é comigo, minha mãe vai fazer de tudo por mim, porque ela me ama mais do que tudo no mundo, e meu Deus sempre vai estar comigo. Meu Deus vai estar comigo, meu Deus vai estar comigo, meu Deus vai estar comigo. Ensina essa criança a repetir isso todo dia, porque quando ela tirar uma nota baixa, quando por causa da orelha dela grande alguém fizer bullying, quando ela for com a mochilinha rasgada, porque você não teve dinheiro para comprar uma mochila melhor, ela vai ter tanto depósito de autoestima, tanto depósito de alegria, tanto depósito de vitória, tanta palavra profética, que as setas negativas não conseguirão superar as setas de vitória que ela já lançou sobre si mesma. Que Deus nos abençoe. Amém.